Querido irmão e querida irmã, este é mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma grande alegria tê-la aqui conosco, no estudo dessa obra tão importante para as nossas vidas. Vamos dar continuidade, então, a esses nossos estudos, ainda no capítulo 5 do livro Bem-aventurados os Aflitos. Estamos estudando as instruções dos Espíritos. E agora nós vamos terminar o estudo do capítulo 5, estudando os dois últimos itens deste capítulo. O penúltimo item é o item sacrifício da própria vida. Esse item tem em sua composição duas perguntas dirigidas ao Espírito São Luís com as devidas respostas. E o último item, proveito dos sofrimentos para outrem. Mais uma pergunta dirigida a São Luís e respondida por esse Espírito. Portanto, a composição desses dois últimos itens são essas três perguntas e as três respostas de São Luís. Eles trazem, claro, o aspecto informativo e prático de toda a instrução dos Espíritos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e como resumo, nós podemos dizer que no primeiro item nós temos ali bem caracterizada a diferença entre o suicídio e a verdadeira entrega ou abnegação. Ou seja, a diferença entre eles está na intenção do ato. Muito bem, esse item nos leva a pensar agora uma possibilidade de que nós, diante das aflições mais difíceis da nossa existência, possamos ainda fazer um último ato de amor, de benevolência, de caridade, sacrificando a própria vida, sem que isso caracterize a ideia de suicídio. Então, o tema ainda é as aflições e como nós tratamos delas. Já no segundo item, nós temos a informação que, às vezes, até nos surpreende um pouco, pois nos traz uma característica pouco percebida das aflições terrenas. Esse segundo item nos diz que as nossas aflições individuais podem não servir apenas como meio de progresso para o indivíduo que sofre a aflição, mas também como meio de progresso para quem convive com ele e que observa o modo o modo pelo qual ele atravessa essas aflições. Ou seja, eu atravesso uma aflição e as pessoas que convivem comigo notam o modo como eu as atravesso e aprendem com isso. Proveito dos sofrimentos para os outros. Nós podemos fazer com que nossos sofrimentos sejam úteis às outras pessoas. Ideia de continuidade? Bem, no item anterior, nós lembramos que nós tínhamos ali o tratamento de uma ideia. A ideia de que abreviar a vida pode significar o aumento do sofrimento ao invés da fuga dele. Não é? Muitos pensam assim, estou sofrendo, ou outro está sofrendo, abrevio a vida e ele deixa de sofrer. O Evangelho nos ensina que não, que é preferível enfrentar aqui as aflições terrenas e cumprir as nossas provas, os nossos deveres, as nossas missões, as nossas expiações aqui na Terra. Então nós tínhamos ali essa ideia. Agora nós vemos que existirá sim um tipo de abreviação da vida, um tipo de entrega consciente à desencarnação que não é considerado suicídio e que desse sim pode-se tirar proveito. Essa seria, portanto, a mais penosa das aflições, não é? Abrirmos mão da nossa própria existência. E isso pode dar proveito para nós ou para o próximo, como nós temos no último item que faz a conclusão do capítulo. Essa é a ideia de continuidade. Muito bem, então vamos à nossa primeira questão, que está aqui no subitem 29, na qual nós vamos agora ler o que Kardec pergunta ao Espírito São Luís. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado de procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte?
Vejamos, né? Aqui a pessoa quer desencarnar, ela quer morrer, está desgostosa da própria vida, mas pensa em tornar a sua morte útil, não quer cometer o suicídio. Kardec pergunta, não é? Bem, a pessoa está nessa situação, isso é de fato uma boa escolha? Bem, vamos à resposta então de São Luís, que nós dividimos aqui em duas partes. Na primeira parte, nós lemos que São Luís nos ensinar que o propósito da pessoa, quer ele mate a si próprio ou faça com que outro o mate, o propósito é sempre cortar o fio da existência. Há por consequência, não é? Suicídio intencional, se não de fato. Então, nesse caso que Kardec coloca aqui, nós vemos um caso de suicídio intencional. Ele tem a intenção mesmo de acabar com a própria existência. Essa ideia de que sua morte seria útil é ilusória, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. É apenas um pretexto para colorir o ato e escusá-lo e desculpar-se, né, diante de seus próprios olhos. Se quisesse realmente servir o seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procurar a morte, pois, estando desencarnado, de nada mais essa pessoa serviria para o seu país. Na sequência, a informação complementar dizendo que o verdadeiro devotamento, se ele quisesse mesmo se entregar ao seu país, consiste em não temer a morte, nesse exemplo que Kardec usa, não é? Pois aí sim, ele seria útil, ele enfrentaria o perigo, ele faria de antemão e sem pensar o sacrifício da vida se fosse necessário. Não por interesse próprio, mas por interesse do bem-estar do outro. E conclui dizendo que buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Portanto, nenhum mérito tem aquele que age dessa forma. Essas são as informações que estão no parágrafo. Relembrando, não é? É a intenção o que caracteriza o suicídio. A pessoa tem a intenção de terminar com a própria existência, é isso que vai caracterizar o suicídio. E nós podemos pensar também que o exemplo usado por Kardec na questão é propositalmente forte, não é? Ao usar a imagem de um campo de batalhas, Kardec nos faz pensar no enfrentamento de nossas aflições na vida. Elas também são duras batalhas que nós travamos com as circunstâncias da vida terrena. Bem, ainda usando essa imagem, o verdadeiro devotamento está na coragem do combate diário para ser útil, para aprender com a própria aflição, para ser útil para si mesmo e para os outros, ainda usando essa imagem do campo de batalhas. Vamos agora ao subitem 30, a segunda questão que Kardec expõe a São Luís, ainda no sacrifício da própria vida, para complementarmos essa ideia. Então Kardec pergunta: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode seu ato ser considerado suicídio? Vejamos que aqui Kardec mudou o objetivo da desencarnação na questão, não é? Lá a pessoa estava desgostosa e queria dar fim à própria vida. Aqui não. Aqui o objetivo muda. O objetivo já não é a própria morte. O objetivo é a salvação da vida de uma outra pessoa. Vejamos a resposta de São Luís. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Essa é a primeira informação que nós vemos aqui. Depois São Luís lança algumas perguntas, não é? Mas quem pode ter essa certeza de que se lançando diante do perigo morrerá? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar, a providência divina, né? Salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Claro que sim, nós sabemos que sim. Então conclui São Luís dizendo: pode muitas vezes dar-se que a providência divina queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então São Luís aqui nos dá um ensinamento muito útil, belíssimo às nossas vidas, dizendo que se não há intenção de morrer, não há suicídio, que a pessoa pode se entregar com coragem a essas
provas que às vezes são dificílimas, e assim, então, estará dando exemplo mesmo de resignação, de abnegação. Portanto, nesse item nós vemos que entregar a própria vida com o objetivo sincero de salvar a vida de outrem é um ato extremo de abnegação e devotamento. É um ato de amor ao próximo. Aqui sim existe o mérito da ação, pois a intenção não é voltada a si mesmo, mas ao bem-estar do outro. Essa é a única situação em que o ato de entregar a própria vida conscientemente não caracteriza suicídio, pois não teve como base o egoísmo, não teve como base o bem-estar próprio, mas o bem-estar do outro. E não estaria essa proposta em plena comunhão com o ensinamento de Jesus, que nos orienta a amar ao próximo como a nós mesmos? Quem chega nesse limite do teste da sua aflição, a aflição de deixar a vida corpórea, e abre mão da própria existência em favor de outro, é um abençoado do Cristo, que entendeu profundamente essa mensagem e que a executa. Vamos então ao último item do capítulo 5, proveito dos sofrimentos para outrem. Mais uma pergunta de Kardec. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? A pergunta é muito interessante, não é? Porque eu posso tomar essa atitude em minha vida de ser submisso à vontade de Deus e aceitar resignadamente as aflições. Mas isso não seria trabalhar apenas em benefício meu? Kardec está perguntando aqui, no fundo, né? No fim, ele está perguntando o seguinte: o sofrimento humano, enquanto aprendizado de progresso espiritual, é apenas individual? Bem, a resposta é belíssima. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, em dois modos, no modo material e no modo moral. Será no modo material se pelo trabalho, pelas privações e sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, mesmo que esses bens materiais que ele doa, mesmo que esses trabalhos, esses sacrifícios, essa parte material do uso do próprio corpo, lhe faça falta, lhe faça aumentar as suas aflições. Mesmo assim, mesmo que as suas aflições aumentem, esse sofrimento pode ser de proveito para o outro que está sendo beneficiado por isso. Mas pode ser também no âmbito moral, pelo exemplo que essas pessoas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita, inclusive, pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. É claro que uma pessoa que está passando por difíceis aflições dificilmente pensa em fazer a caridade. Mas lembremos que essa caridade está ao alcance de todos nós. No campo material, envolve essa atitude de partilhar aquilo que se tem, mesmo que somente o nosso desconforto, mesmo que com isso nós deixemos de ter um pouco de prazer com a vida. A aflição própria pode ser aumentada para amenizar a aflição do próximo, em termos materiais. É difícil abrirmos mão, não é, das coisas materiais em favor de nosso próximo, principalmente quando já estamos em sofrimento. Aí nós pensamos em cuidar primeiro da nossa aflição e depois da aflição do próximo. Mas o Evangelho aqui nos ensina que, se nós servirmos assim de exemplo, nós faremos com que essas pessoas que recebem essas doações de nossa parte sejam pessoas agraciadas com o exemplo material. Já no âmbito moral, o exemplo de obediência, submissão e fé em Deus é estímulo para os demais, é claro que é. Bem, mesmo que nós estejamos nas dores da mais cruel doença do corpo físico, é nossa escolha levar a vida com otimismo, com um sorriso no rosto, com leveza no olhar, com compreensão daqueles que estão ao nosso lado, e assim podermos fazer com que as pessoas pensem em o que é que nos move para sermos tão otimistas mesmo diante
de sofrimentos cruéis, atrozes. Chegarão na conclusão que é a nossa fé na vida futura, que é a nossa fé na justiça de Deus. E, portanto, esses serão pessoas que verão esse caminho pelo qual elas podem se livrar de seu desespero, pois estarão conscientes de que todos podem fazer aquilo que nós fazemos e que a vida tem um sentido maior. A vida tem um sentido muito maior. No âmbito espiritual, no âmbito do auxílio que uns podem dar aos outros. E assim, nós estamos terminando aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que contém esse material riquíssimo para que saibamos lidar melhor com nossas aflições. E lidar com elas ao ponto de transformá-las em situações úteis ao progresso espiritual nosso e do nosso próximo. Nós temos essa condição aqui na Terra, que nós saibamos aproveitá-la. E que nesse caminho que nós vivemos, ainda encontremos força para servirmos de exemplo para outros aflitos, através de nossa coragem, fé e resignação. Então, queridos irmãos e irmãs, deixamos o nosso abraço fraterno, o nosso agradecimento pela companhia nos estudos, os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.